Fala aí pessoal, tudo bem? Pastor Daniel Batista aqui pelo canal do Movimento Igreja Sem Política. Obviamente aqui com um tema para trabalhar com você, mas antes de tudo agradecer aqui a todos que nos assistem, sempre nos acompanham e acompanham o trabalho do movimento, pela forma como vocês na verdade vêm defendendo o Evangelho, se dedicando a divulgar essas verdades que a gente vem trabalhando no Evangelho de Cristo. Lembrando que o esforço do movimento naquilo que atua e defende visa garantir a Cristo uma igreja exclusiva e fiel a Ele para cumprir, obviamente, a sua vontade. E não isso, impedir o político de ser político e o Estado de exercer a sua jurisprudência, que é uma coisa bem diferente, ok? Então, espero em Jesus que tudo que a gente vem falando para vocês aqui e explicando, de certa forma, tenha colaborado aí na tua edificação de fé. Vamos lá. Meu tema hoje aqui é a posição do Silas Malafaia de financiar um ato político e convocar a igreja para orar ali na Avenida Paulista em favor de um candidato político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e suas pautas moralistas. Os meus objetivos aqui é nós julgarmos, como também trabalharmos, essa figura do pastor político, né, do líder evangélico, cujo comportamento ministerial e caráter, né, ministerial enfatiza a união desses dois fatores, que é o Estado e a igreja, que a gente vem explicando para vocês onde está a autoria disso e a origem disso na história, ok? Mas lembrando que o movimento MISP, aqui, o Movimento Igreja Sem Política, visa ou existe para representar e honrar esses três aspectos da hermenêutica pelas Escrituras. Primeiro, identificar quem tem a autoridade teológica, a identidade dessa autoridade teológica, que não pode ser a igreja, porque é uma prerrogativa messiânica, está na atividade do Messias, e de lá que sai o veredito da fé, a palavra final ou certa da fé, ok? Esse segundo aspecto, que é o critério nosso aqui, em tudo que a gente ensina, é a busca dessa unidade instrumental do dever cristão, ou isso, o padrão do que é ser igreja. E esse padrão é provido diretamente pelo Messias, pelo Cristo, e a chave da pré-ordenação vem diretamente dele, e está dentro de uma causa mais suficiente do que a razão e do que a opinião. Então, quando a gente vai em busca na materialidade desta fé, do que Jesus foi em essência e plenitude, e o veredito está lá, como também o instrumento do dever, não cabe razão, não cabe opinião. Cabe isso, o que ele desceu e pregou e ensinou, ok? E esse terceiro aspecto, me perdoe, esse segundo aspecto ainda, cabe exatamente aquele dever. Então, dele é provido o método, o princípio, o sistema, produção, inspiração e interpretação, que são ofícios dele, tá? São virtudes que vêm dele, de uma raiz nele. E a igreja precisa, obviamente, incorporar. Então, tudo isso que eu citei aqui agora, que obviamente é importante vocês entenderem o que eu estou falando, não deve ser buscado na igreja, nem no pastor, nem na intelectualidade. Porque se trata exatamente do quê? De uma prerrogativa de Cristo, e nesses aspectos Jesus ele reina, ele domina. Então o método, o princípio, o sistema, a produção, inspiração e interpretação sai dele, já está pronto nele. O plano tem que ser executado, ok? Pela igreja. Aí vem o terceiro aspecto, de uma espécie de governo eclesiástico que surge ali no messianismo de Jesus, porque ele se prontifica messianicamente em escolher certos homens para educá-los, santificá-los e discipliná-los para essa tarefa. Se tratavam de homens convertidos, escolhidos e treinados por ele diretamente, para levantar ou instituir o que seria o ato dos apóstolos, né? Ali, no ato do apóstolo, o Atos dos Apóstolos, surge a primeira perspectiva do que a gente poderia chamar de igreja. Lembra que a tradução da expressão igreja, ou da palavra igreja, ela se traduz por comunidade, por essa visão orgânica, essa junção, diríamos, de pessoas convertidas para servir o mesmo Senhor e a mesma fé. Ali dentro dessa primeira igreja, que o Senhor instituiu por homens que ele escolheu, ali dentro existe um padrão de governo eclesiástico, que é histórico e ininterrupto. Por quê? Histórico porque se confirma, ininterrupto porque essa igreja não fecha. Ela segue como padrão para as demais igrejas atuarem no mesmo campo da administração, como também da visão ministerial do que Jesus foi aqui na Terra. Bom, ali dentro dessa igreja, encontra-se ali três marcas importantes que ela representou para Jesus: a sua continuidade, a sua preservação, como também o seu progresso. Essa igreja representou isso. O que as outras representaram depois
elas que precisam justificar, ok? Mas essa é o padrão. Essa igreja, ela é o padrão. Bom, neste fundamento histórico, que saem esses princípios hermenêuticos, não encontramos ali o sistema político-religioso, para aqueles que conhecem mais a teocracia, ok? Não há pastor político, não há ministério político. Mas há Davi, há José, há Daniel, mas são sombras. A realidade é Cristo, nós queremos saber dele, porque ele é a autoridade máxima da igreja e ele instituiu a igreja é dele, não é minha nem sua, ok? Então não se encontra messianicamente esse sistema que une política e religião, nem o pastor político, nem o ministério político, tá bom? Então há uma definição importante no Evangelho, tá? E teológica e histórica, que o Senhor mesmo deu, que se houver uma quebra dessas unidades ou atributos de autorrevelação dele, compromete o fator da graça e da salvação. A partir do momento em que houver fraude processual do homem no que diz respeito aos seus decretos, Cristo, você compromete a ordem do fator final da salvação e da graça. Quando ele diz alargou o caminho, alargou a porta, deixou a filosofia interferir, então tá bom, todo mundo pode aceitar e amar o que você vai pregar, mas não vai salvar. Esse é o ponto. Muita gente vai entrar, mas não se salva. Bom, então a lógica aqui qual é? Se o plano não estiver organizado e planejado, como foi visto no Cristo, como autor dessa obra e autoridade dessa obra, é fracasso. Ninguém se salva. Então você pode até fazer diferente dele. Você pode até buscar inspiração, interpretação ou método ou sistema dentro do cristianismo ou demais correntes filosóficas e teológicas. Tudo bem. Você pode até tentar, mas não vai salvar. Então há um detalhe importante no que eu estou dizendo aqui, por quê? Porque aí quando vem o protestantismo na história, com seus pensamentos diversos, dessa teologia nefasta, eles entram lá com essa questão aqui, de insistir em formar um governo político cristão cujo ênfase é a intelectualidade, moralidade e ética, você entendeu? A insistência de um ministério do cristão na política para que ele sirva de mecanismo regulador de vida pública e gestão de novas leis, que é o que o movimento evangélico está fazendo agora, com a igreja no dever de impor valores cristãos na política e usar o Estado para refrear o mal social e moral, com o objetivo de que o bem prevaleça, né? Tirando o quê? A autoridade messiânica de Jesus dos mandamentos. Ok? Então essa história toda de gerar uma constituição com valores cristãos isso é uma burrice, isso é uma estupidez, mas né, esse sistema e esse método está no protestantismo e o protestantismo foi uma chave de ativação para a institucionalidade da maçonaria, que a gente vem falando pelo Verdade em 10 Minutos esse tema, e aí entra a questão de dividir o que é de Cristo e o que é do homem. Bom, o poder de argumentação, qual a autoridade e o poder de argumentação dessa teologia que nós estamos tratando aqui? Não é razão, opinião, justificativa, até mesmo sentimentos, ou até mesmo isso, materialismo. Tá vindo a pressão? Isso não quer dizer nada. O que mais interessa aqui é se Jesus falou, fez, mandou, testemunhou isso. Ah, não, então, não importa as tuas razões e as tuas justificativas. Se tratando de fé e da igreja tem que ser como ele pediu. Bom, aí entra um ponto disso que eu estou tratando aqui, isso aqui é ciência. Na encarnação, no evangelho, a caracterização da atuação messiânica em Jesus sob circunstâncias de vida e mundo, não existe ali variações de plano, conduta, caráter, vontade e opinião. Então, se isso aconteceu depois, no cristianismo, problema do cristianismo e das igrejas que se corromperam, senhores. Nele não existe, e nem na primeira igreja existe, esse plano de mudanças de estratégias. Vamos lá. Não existe ali um evento, um momento que Jesus tenha decidido ou pedido aos discípulos usar o Estado ou o sistema para atingir os seus objetivos messiânicos. Não há registros que em algum momento ele ou os primeiros cristãos, quando faltou meios adequados para continuar algum propósito com Deus, que eles tenham negociado ou feito acordos políticos, ou até mesmo acordos sociais.
Todos preferiram morrer. O Cristo e a primeira igreja, do que isso, do que fazer acordos com o Estado ou vender a alma e a consciência. Não agenciou discípulos para cargos públicos, sequer pediu uma constituição feita de valores cristãos, como fez o protestantismo, ou isso, impôs à sociedade comum obediência moral. Senhores, Jesus aqui no nosso tempo, no nosso mundo, ele pregaria a palavra para todos, mas não daria a mínima para isso, para aqueles que não iam ouvi-lo e se sujeitar. Ele não ia perseguir nenhuma classe, ele não ia perseguir nenhuma divisão social por isso. Vem quem quer, vem quem crê. Esse é o ponto, mas eu estou querendo fazer esse contraste entre o que é histórico e bíblico, aquilo que hoje o movimento evangélico está fazendo, e tanto a esquerda e a direita fazendo com horrores. Bom, o teu poder de argumentação qual é? É a opinião, é a razão, é o que sai de você? Aqui nessa ciência, importa o que ele disse, o que ele falou, o que ele testemunhou. Bom, nós vamos para um ato público. Muita gente tem me perguntado isso. Estamos lá num ato público cristão, com objetivos missionários e propósitos cristão. Bom, quem assumiu o plano? Quem assumiu a organização e definiu as pautas? Foi Cristo? Amém. Foi a igreja? Ah, então você toma cuidado aí. É o que está acontecendo agora, aí nós vamos tocar no ponto de Silas Malafaia, de deslocar a igreja para um ato público cujo plano, organização e pauta ele definiu. Ele tomou a posição de dizer, Deus tocou no meu coração. Ele julgou isso com base nele e na opinião dos outros, mas ele não consegue identificar em Cristo esse mesmo método, esse mesmo sistema, esse mesmo padrão. Nem na primeira igreja. O que isso quer dizer? Você pode até levar o povo para a rua para fazer isso que você vai fazer aí, jejuar e orar em favor de um político, em favor da pátria, usando a Constituição como fundamento, você pode até fazer. A pergunta que eu faço, Deus vai honrar? Bom, não tem como ele honrar, porque não leva os elementos messiânicos de Jesus. Como é que você vai poder me explicar que Deus abençoa mesmo assim esse evento? Não tem como. Bom, aí entra o ponto, né? Se não há um padrão, se não há um critério de obediência ao que está escrito e a igreja assume a liderança desse evento ou desse ato, eles são responsáveis. Então o que eu vejo dentro da história? A política desgastou a igreja, ridicularizou a igreja, denegriu a imagem da igreja e hoje, infelizmente, muita gente não se interessa mais pelo evangelho por figuras escrotas como essa do Silas Malafaia e demais liderança evangélica. Ridicularizou. Você pode ter certeza, é só idiota que segue esse imbecil. Só ignorante que acredita no que ele fala. Agora, o que eu estou falando aqui, para você dizer que eu estou mentindo, você tem que provar, com base em fatos, não opinião. Bom, de onde surge este fenômeno de unir Estado e Igreja? Se não é na Bíblia, se não é no Evangelho, se não é em Cristo, de onde vem? Então existe um autor e uma origem na história cujo raiz não é messiânica, é maçônica. A união desses dois fatores, Igreja e Estado, surge por determinação de uma minoria elitizada, que trabalhou por séculos esse engenho, esse mecanismo, que só existe para emancipar este único poder, que eu falo na verdade 10 minutos, que é uma dinastia imperialista, acasalada, feita de oligarcas, mas sinarquia. Que a princípio, o protestantismo foi uma terceira fase de emancipação institucional para este poder, que ali na terceira fase, a base intelectual que eles levantaram pelo trabalho de Lutero e Calvino era uma base católica, maçônica, protestante, anticlerical. Que isso está em livros da família Rockefeller, inclusive essa citação, ok? Então, detalhe importante, tanto a esquerda como a direita política, religiosa, elas são ambiguidades desse poder. Elas existem como suas ideologias para a distração e para isso, para o objetivo do fanatismo político, de gerar ídolos na política. E a igreja meio que ela renova esse quadro desgastante do Estado de não acreditar mais no que o político fala. Daí surgem pessoas como Silas Malafaia, entendeu? Do nada, querendo representar alguém de algum lado político com essa tarefa. Ele é um funcionário desse esquema da ordem mundial, que ali ele aparece no meio do cenário político, garantindo que a igreja realmente ore por um candidato ou um político que ele ajudou Deus a eleger. Com essa esperança de que ele vai ser usado por Deus na política, que a unção de Deus está sobre a cabeça dele, e que Deus irá usar um lado político ou Estado para
ir em defesa dos interesses da igreja, jogando essa fumaça no ar de que a igreja precisa do Estado, o Estado precisa da igreja. Quem que esse cara está servindo, caramba? Quem que ele está servindo? Ele não usa a Escritura como fundamento, a não ser alguns textos. Ele usa a Constituição para levar a igreja para a rua. Senhor, isso é um absurdo. A Constituição? Mas é a liberdade e o direito. O que você faz, pastor? Vai discutir isso no Estado. Contrata um advogado ou faz o que você quiser, com o recurso que é teu, com o que é teu, não a igreja, que é dele. Você quer orar por esse objetivo? Então ore. Mas quando você vai em missão, em propósito de alguma coisa em torno da fé, usando a igreja de Cristo, você tem que ir como Jesus foi. Não como você quer, ou o teu líder quer. A igreja não é minha nem tua. Mas esse cara, ele é um funcionário do esquema. Para gerar esse fanatismo político, para gerar essa distração. Por que distração? Porque enquanto ele fica fazendo esse joguinho de xadrez aí com política e religião, a ONU governa. E toda a direita e esquerda evangélica ou religiosa está no colo da ONU servindo a agenda de 2030 e 2050. Tudo isso daqui é uma arte. A realidade da verdadeira política só funciona para um lado, para aqueles que são mais fortes. Eu sempre venho dizendo isso a vocês, e é escatologia isso. Mas vamos lá. O Silas Malafaia, né? Ele é um tópico importantíssimo nisso que eu estou tratando aqui, a nível de comportamento, caráter ministerial, não levando para o lado da pessoa dele, mas do que ele é debaixo da prerrogativa de Cristo, ok? Que extravasa, ultrapassa os limites do absurdo. Mas olha a influência e o poder que esse cara tem de jogar o povo na rua, usando a igreja e o nome de Jesus. Mas vamos lá. Como que eu posso ver Jesus num cara desse? Dia 12 de fevereiro, em vídeo, nas redes sociais, Silas Malafaia convoca o povo e chama o povo do meu Brasil, meu povo, como um patriota. Isso dia 12 de fevereiro. Para um ato do dia 25 agora, que vai ser domingo agora, na Avenida Paulista, em defesa de Bolsonaro, como também de uma liberdade e direito constitucional. Que ele na condição de cidadão até pode, mas não na figura de pastor e de líder da igreja e subir em cima do púlpito para usar o poder de Cristo para isso. Daí ele vai ter que se sujeitar à Escritura. Isso dia 12 de fevereiro. No dia 15, em entrevista coletiva a jornalistas, ele afirma que a AVEC, administrada por ele, a empresa dele, financiaria o ato em prol Bolsonaro no dia 25 de fevereiro agora. E afirma que estava organizado e idealizado por ele e que ele chegou a convencer o ex-presidente a tomar essa postura de ir para as ruas em defesa dele mesmo e do seu partido. Estivemos reunidos com o presidente Bolsonaro para a preparação do evento de São Paulo, do domingo, dia 25. Evento esse idealizado pelo pastor, organizado a muitas mãos. Já de antemão agradeço o empenho do pastor, a ideia, a lealdade. É meio que Bolsonaro virou um avatar para ele, que deixou claro. Um político obedecendo o líder de igreja. Vocês estão de brincadeira. É o profeta do político. Aí, quando questionado sobre o recurso do investimento desse ato na Paulista, ele responde da seguinte forma, que não existia verba pública nisso e que a instituição da AVEC tinha um estatuto que permitia que ele fizesse esse tipo de doação para atos sociais, e define que a AVEC é uma instituição social. A entidade que nós somos responsáveis, no nosso estatuto, prevê que essa entidade pode fazer manifestações públicas. Então, os recursos são exclusivos da Associação Vitória em Cristo. Não tem recurso de político, não tem recurso de caixa 2, ou sei lá de onde quer que seja. Nós estamos amparados legalmente para fazer esse tipo de manifestação. Repito aqui, um único trio elétrico demolidor, que a Associação do Pastor alugou, estará localizado na Avenida Paulista. Mentira, porque no site da associação dele mesmo, tá lá, entre aspas, lá, torne um parceiro ministerial. Ele chama a AVEC de Ministério Cristão, não de instituição social. Entendeu? A articulação desse cara, para que ele não deixar tão claro que ele estaria fazendo essa doação em nome da Igreja de Cristo, mas por meio de uma empresa dele com objetivos sociais. E desvinculou isso da igreja dele, o espertalhão, mas como se a gente fosse burro daqui do outro lado e não entendesse o que está acontecendo. Porque as doações
dos seus fiéis são feitas com base exatamente nesse interesse de que o evangelho de Cristo seja colocado em prática. Não o pensamento de um empresário ou dos seus interesses como empresário. E não importa se seja social. Mas vamos lá. Daí no dia seguinte, dia 16, porque a água já está batendo no joelho dele, porque ele sabe que ele fala, a gente vem aqui e julga, ele solta uma nota desesperada, recuando desta posição de que a VEC seria a financiadora do ato agora de domingo. E diz que o evento seria bancado por ele e do seu próprio bolso. Em entrevista ao UOL, ele enfatiza isso para evitar constrangimentos. Que tipo de constrangimento, Silas Malafaia? Tipo do movimento Igreja Sem Política? Tá com medinho. Aí vem aqui. Diz que não chamou líder nenhum e que a Paulista estaria cheia de verde e amarelo. Inteiramente 100% patriótica. Que segundo a matéria da UOL, né? Ele teria bancado já 7 de setembro de 2022, na corrida da eleição do Bolsonaro, num trio elétrico lá no Rio de Janeiro com os mesmos elementos ou razões. A UOL enfatizou isso daí. Agora, retomando a questão, ele recua, o dinheiro vai sair dele, fala que não chamou líder nenhum, usando a igreja, e fala que a passeata seria inteiramente verde e amarelo, sem a igreja estar lá. Usou o verde e amarelo para esconder a igreja, né? Então esse recuo dele, eu vou dizer para você por quê. Porque ele já sabe o que a gente fala aqui. Ele já entende os impactos do que a gente diz aqui sobre a igreja dele e também demais evangélicos. E eu estou até que meio lançando um desafio. Entendeu? Não é medo que tem que soar em você. É razões de explicação e fundamentação bíblica. Que a gente pede para você um pouco mais de caráter, de honestidade, de provar em Jesus se o comportamento que você tem ministerial é canônico. Não precisa ter medo. Ninguém aqui é assassino, mas recuou porque a água está no joelho dele. Mas, obviamente, um obstinado como ele, nada faz parar. Aí, dia 22/6, em vídeo, olha só como que esse cara, ele oscila. Aí, já no dia 22/6, ele muda a versão. Até então, era só um evento patriótico, era só um evento de cidadão, ele ia doar dinheiro, que coração. Vai doar o dinheiro para Bolsonaro porque ele ama Bolsonaro. Ele ama a política, ele se preocupa muito com a liberdade e o direito constitucional. Coraçãozinho para você. Até dia 22/6, em vídeo, ele muda essa postura de novo. Vai diante da igreja dele, como também em vídeo, e faz uma convocação ao povo evangélico do Brasil. Já não é mais meu povo brasileiro, agora é povo evangélico. Já ao assumir a figura de pastor e de líder de novo de uma igreja cristã. E diz assim, quero convocar meus irmãos, já não é mais povo. Cita um texto da Bíblia, enfatiza que a igreja tem poder mais do que ninguém para declarar que o Brasil é de Jesus. O fator aqui não é declarar que o Brasil é de Jesus, que o Brasil será da liderança evangélica. É diferente, mas ele engana os trouxas, falei. Mas vamos lá. Assume a figura de pastor e de líder de novo, pede para jejuar e orar de novo por esse ato político e público, usando o poder e a influência dele como pastor e líder da igreja, como também de Jesus, para jogar de novo o povo na rua, sob o título Meus Irmãos. Então numa hora ele vai, numa hora ele volta, numa hora ele vai, numa hora ele volta, ele pensa que ele está falando com quem? Entendeu? Daí quando a mídia solta o sarrafo em cima desse cara e diz que é perseguição religiosa. Aí vem essa questão de definição. Entendeu? Dessa mudança de conduta e de caráter ministerial que está nele, quando não muito de um lado no outro, ele muda de estratégias, né? Cínica, falsa, fraudulenta, pela obstinação empresarial dele. Essas variações, esse relativismo no caráter desse homem, na personalidade dele, evidencia isso. Como que Jesus pode estar nele? No que diz respeito ao que ele defende. Teologicamente. Teologicamente. Até politicamente, tá? Porque a coisa que ele fala da Constituição, que não pode juridicamente ser implementado nunca. Uma Constituição baseada na Bíblia cristã. Mas vamos lá. O interesse de bancar um ato político só pode ser empresarial. Não isso, pastoral. As razões disso. Um cara tirar uma dinheirama do bolso
para poder bancar um político. E a defesa dele, você acha que tem algum interesse? Você acha que interesse é liberdade constitucional e direito constitucional? Ou a Igreja de Cristo que esse cara está querendo amar e zelar? Só estúpido que não enxerga o interesse desse homem aí. Hã? Que já acumula na história riqueza com base disso, em isenção e perdão fiscal. Um dia me fizeram uma pergunta, se eu sou a favor ou não de isenção, perdão fiscal. Quem tem que julgar isso é o Estado, não eu. Nem o meu Senhor julgou. E pagou. Mas esse cara usa a igreja para receber esses acordos, ou fazer esses acordos, ou receber esses favorecimentos em troca de apoio político. E é uma dinheirama que esse cara ganha em torno disso. Ou não enxerga quem não quer. E todo ano é a mesma discussão se vai ter ou não vai ter isenção e perdão fiscal. Mas vamos lá. Aí essa questão de representar uma Constituição e planejar e organizar um evento cristão com base em elementos políticos e jurídicos da Constituição. Você está de brincadeira. E detalhe, ir em defesa de um político e ex-presidente católico, que ele mesmo tem um vídeo deles, que já chamou a Igreja Católica de herege. E por inúmeras vezes debateu as razões das heresias do catolicismo. Lá atrás, quando ele tinha o bigodinho. Agora ele mudou a versão dele. Agora é meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, como também demais políticos que caminham com ele. Então eu queria falar, deixar claro para vocês que estão aqui me acompanhando, me mostra nesse homem ou na demais bancada evangélica algum elemento de caráter, alguma propriedade de caráter e personalidade ministerial que seja messiânico, canônico, bíblico, que esteja organizado, planejado, inclusive pautado por decretos que saem de Cristo e não disso, de interesses escrotos. Então eu não tenho mais o que dizer, o que falar, mas tenho que registrar que o movimento vai existir enquanto figuras dessa daí insistirem usurpar a prerrogativa de Cristo para fins não justificáveis. A gente vai continuar chutando a canela dele aí. E é nada pessoal. Nada pessoal porque ele está debaixo da mesma prerrogativa que eu. Entendeu? E eu quero ver, me perdoem aqui, corrigindo, ele ou qualquer outra figura herege querer vir debater e chamar o movimento para discutir as razões, os motivos, as justificativas que levam a igreja hoje a ir para as ruas em defesa de pautas que Cristo não pediu, e isso de um presidente ou ex-presidente político de direita, mas católico. Um abraço.